Como vencer a timidez? Esse é o tema do nosso primeiro vídeo. E eu tenho certeza que se você caiu nesse vídeo é porque você sofre com isso. Eu mesmo já sofri com isso durante muito tempo na minha vida e eu quero abordar sobre esse assunto com você aqui e te ajudar a superar da melhor forma possível a timidez, que é algo que pode prejudicar diferentes aspectos da sua vida, a parte profissional, pessoal, naturalmente financeira também. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é a timidez. Porque para você conseguir superar algo, você precisa entender o que é e o que gera aquilo. Bom, a timidez, uma coisa que eu preciso desmistificar aqui inicialmente é: timidez e introversão não são a mesma coisa. É algo que muitas pessoas confundem, acham que são coisas iguais, mas não são. A introversão é um traço de personalidade e a timidez é o resultado de um traço de personalidade chamado neuroticismo, tá bom? Então, a pessoa que ela é tímida não necessariamente ela é introvertida. Claro, não é algo tão comum, mas sim, podem existir pessoas extrovertidas que são tímidas, tá bom? Então, antes de você entender o que é timidez, eu vou precisar te explicar o que é um neuroticismo. De forma geral, não vou entrar fundo, esse não é o objetivo do vídeo, mas você precisa entender minimamente o que é o neuroticismo e por que ele gera a timidez. Bom, como eu comentei anteriormente, o neuroticismo é um traço de personalidade. Caso você não conheça, hoje a principal metodologia para estudo de personalidades, a com maior embasamento científico disparado em todo o mundo, é a metodologia Big Five, que são os 5 grandes traços de personalidade. E o neuroticismo é um desses 5 grandes traços de personalidade, junto com a introversão/extroversão, tá bom? Então vamos lá, o que é o neuroticismo? Eu vou usar uma analogia aqui para ficar mais fácil de explicar. Imagina que o seu cérebro é um sensor de fumaça. Qual é o objetivo de um sensor de fumaça? É, a partir do momento que tiver um foco de incêndio, ele dispare um alerta para que possa ser feita alguma coisa e seja possível evitar o incêndio, correto? Legal. Imagina um sensor de fumaça que ele está sensível em excesso, que absolutamente qualquer temperatura um pouquinho mais elevada, que não é um foco de incêndio, ele dispara, que ele é muito sensível, tá bom? Imagina que o cérebro de uma pessoa neurótica, digamos assim, com alto grau de neuroticismo, é parecido. Tem um sensor, digamos assim, dentro do cérebro da pessoa que ele é muito sensível para absolutamente qualquer coisa. Então, imagina que uma pessoa que tem um alto grau de neuroticismo, ela vê problema muitas vezes onde não existe um problema. Tem o ponto positivo e tem o ponto negativo. Você pode antever problemas e evitar de ter situações complicadas na sua vida, mas também em muitos momentos você pode acabar sofrendo, tendo angústias com situações, com coisas que nunca aconteceram, que nunca vão acontecer, que foi só coisas que você criou na sua cabeça. E quando nós estamos falando do âmbito social, do convívio com outras pessoas, aí o neuroticismo pega muito forte. Porque muitas vezes você está em um lugar e tem duas pessoas. Imagina que você está em um ambiente e tem duas pessoas próximas a você conversando e começam a dar risada. E na sua cabeça você, cara, essas pessoas eu acho que estão dando risada de mim. E para você, no teu inconsciente, aquilo é uma verdade. Só que na verdade, para todo mundo, o que realmente elas estão fazendo não tem nada a ver com você. Elas estão conversando, elas estão dando risada, só que não é sobre você. É sobre um outro assunto totalmente aleatório e o teu cérebro, com alto grau de neuroticismo, ele começa a criar situações na sua cabeça onde você chega à conclusão, estão falando de mim, estão dando risada de mim. E aí entra a timidez, que a timidez, como eu disse, está diretamente linkado ao neuroticismo. Uma pessoa tímida, ela é o quê? Uma pessoa que, de modo geral, ela acha que todo mundo está prestando atenção no que ela faz, todo mundo está julgando ela, tudo o que ela faz está em evidência. E essa não é verdade na maioria das situações. E por esse motivo, essa pessoa tímida, ela, por achar que é o centro das atenções, que as pessoas estão sempre focadas nela,
ela acaba ficando com receio, ela acaba ficando com medo, com vergonha de agir, de tomar atitude, de muitas vezes fazer coisas que ela gostaria de fazer. Bom, então essa é a introdução à timidez, para que você consiga entender. E agora eu vou trazer algumas situações, algumas histórias da minha própria vida, que como eu disse, eu fui um cara extremamente tímido. Hoje meu nível de timidez é muito inferior, consegui trabalhar muito isso, só que tenho muitas situações que eu posso compartilhar com você e acredito que algumas você inclusive vá se identificar. Vamos lá. Então, como eu disse, na vida social, no convívio com outras pessoas, a timidez ela impacta muito. E como que funcionava para mim? Digamos uma situação que é relativamente comum, tá? Quando você está em uma festa, quando você está em um barzinho, em um ambiente com muitas pessoas. Na minha cabeça, como que funcionava? Eu entrava naquele ambiente e a realidade era, as pessoas estavam lá conversando entre elas, vivendo a vida delas, curtindo e aproveitando. E não estavam nem aí para mim, a grande maioria nem viu que eu estava presente lá. Como funcionava dentro da minha cabeça? Eu entrava e tinha a impressão que todo mundo estava me observando. E a partir do momento que eu achava que todo mundo estava me observando, eu ficava com muito receio, com muita vergonha de fazer absolutamente qualquer coisa. Principalmente, vi uma moça ali, achei muito bonita, achei atraente, só que eu fiquei com receio de ir até ela conversar, porque eu fico pensando, nossa, o que vai acontecer se ela me falar não, se ela me der um fora? Imagino o que as outras pessoas vão pensar, imagino o que as outras pessoas vão falar, vão dar risada da minha cara. Era isso que passava por dentro da minha cabeça, entende? Lembrando, na maioria das vezes eu poderia fazer isso, chegar, conversar com a pessoa, mesmo que tomasse um não, a maioria das pessoas que estão em volta não iam nem perceber que eu tinha feito aquela ação. Se eu for levar para o âmbito profissional, durante algum tempo eu tinha muita dificuldade de falar em público para um grupo de 3, 4, 5 pessoas que não fosse o grupo de amigos muito próximos. E isso era uma coisa que me prejudicava, travava muito a minha carreira. Porque vamos lá, eu parava e pensava, como que vai ser no momento que eu estiver na frente daquelas pessoas? Eu ficava imaginando, cara, se eu errar alguma palavra, se eu gaguejar por algum motivo, as pessoas elas vão começar a dar risada de mim. Elas vão começar a tirar com a minha cara e eu vou ficar nervoso, quem sabe eu gagueje mais, e isso fazia eu ficar ainda mais travado, ficar ainda mais tímido. E só de pensar em falar para grupos de 3, 4, 5 pessoas ali, que não fossem pessoas muito próximas, eu travava, eu tinha quase que um pânico, eu não conseguia. E com o tempo eu consegui trabalhar isso, tá? Então aqui eu trouxe 2 exemplos de 2 situações, 2 áreas diferentes da minha vida, mas que a timidez em ambas as áreas me prejudicou muito, muito mesmo. Ok, agora você já sabe o que é timidez, nós falamos um pouco, trouxe aqui para você alguns exemplos meus mesmo, mas que eu tenho certeza que inúmeras pessoas que vão ver esse vídeo também se identificam, se bobear, têm os mesmos problemas. Agora a gente precisa entender, tem como vencer a timidez? Como que eu devo agir sendo uma pessoa tímida? E como que, por exemplo, eu consegui vencer a timidez? De certa forma, porque um ponto importante, você vencer 100% a timidez é muito difícil, porque por mais que você consiga se tornar menos tímido, em um ou outro aspecto, em uma ou outra situação da sua vida, é provável que você fique um pouco tímido. Isso é natural. A questão é você não deixar com que a timidez te vença e te trave sempre. Para entrar aqui então e você entender como é possível agir, apesar da timidez, como vencer a timidez, eu novamente vou trazer um exemplo meu, porque tudo que eu quero falar aqui são coisas que eu vivenciei, que eu vi funcionar e que eu sei que se você fizer também vai dar resultado, tá bom? E não é nenhuma coisa mirabolante que você vai precisar reinventar a roda, longe disso. São coisas até relativamente óbvias. Como eu disse, eu era extremamente tímido no convívio social, quando era para falar com pessoas que eu não conhecia,
eu travava, eu gaguejava muito, eu tinha muita dificuldade, as pessoas percebiam o meu desconforto a quilômetros de distância, só que hoje eu consigo agir de maneira muito mais natural, consigo ser muito mais confiante e consigo passar até mesmo autoridade quando eu estou conversando com pessoas, exemplo no aspecto profissional, com clientes. Só que para mim conseguir chegar nesse ponto, eu precisei sair do zero e eu precisei me expor gradualmente a situações que para mim eram e muitas ainda são extremamente desconfortáveis, que eu não gosto, que se eu pudesse escolher eu não faria, mas que graças a essas situações eu consigo ir evoluindo, reduzindo o nível de timidez, além de impactar positivamente em outras questões também, tá bom? Então imagina que lá no início, quando eu tinha 17, 18 anos, eu nem cogitava a ideia de trabalhar em algo que eu tivesse que ter contato com pessoas, que eu tivesse que estar me comunicando. Eu queria fazer uma faculdade de TI para ficar trancado dentro de uma sala, programando e não precisar falar com ninguém. Na minha cabeça era isso que eu faria se eu trabalhasse com TI. É óbvio que não é, né? Ainda mais nos dias de hoje. Mas então, esse era meu plano. No final das contas, o que aconteceu? Depois disso, durante 7 ou 8 anos, eu trabalhei diretamente com vendas, mesmo não gostando. E hoje eu trabalho em algo que eu tenho que fazer atendimento direto ao cliente. Não é vendas, mas eu tenho que estar fazendo atendimento ao cliente, tenho todo um processo de gerenciamento de relacionamento com o cliente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E isso faz com que eu consiga evoluir, tá? Então, no início, foi muito difícil para mim. A minha primeira experiência realmente de atendimento ao público foi numa loja de eletroeletrônicos, onde eu fazia parte de assistência técnica para áudio, vídeo e informática. E também quando precisava vender a parte de computador, notebook, como eu tinha um maior conhecimento técnico do que os vendedores, eu acabava indo lá e ajudando. Só que era algo que eu tinha o meu roteirinho, que eu seguia, só que eu não conseguia fugir muito daquilo. Se a pessoa tinha algum tipo de objeção, se a pessoa começava a me questionar, saía um pouco do caminho que eu imaginava, eu já começava a gaguejar, já começava a ter dificuldade e muitas vezes acabava perdendo vendas por causa disso, porque a pessoa perdia a confiança no que eu estava falando. Conforme eu fui me forçando, fazendo, repetindo muito isso, eu comecei a ter um pouco mais de facilidade. Não se tornou algo extremamente agradável, mas tive mais facilidade. Tive outras experiências também, daí sim como vendedor, aí sim eu tendo que fazer todo o atendimento, quebrando objeção para conseguir fazer vendas, e tive muita dificuldade no início, mas conforme eu fui me desafiando, fazendo, porque o que você precisa entender é, você pode ler quantos livros você quiser sobre oratória, sobre persuasão, sobre o que você quiser, sobre personalidade, o que você quiser, mas se você não for e não praticar, se você não conversar com outras pessoas, e essa parte de vendas é muito boa por isso, porque você precisa praticar, você precisa conversar com as outras pessoas, você não vai conseguir vencer a timidez, tá bom? Então, depois de 7, 8 anos batendo cabeça, conversando, escutando muitas coisas não muito agradáveis, clientes difíceis, clientes mal-humorados, tendo que lidar com situações ali que eram mais complicadas, o cliente chegar pistola porque o computador estragou e na cabeça dele quem tinha que resolver era eu, que a culpa era minha. Então ele largava todo o mau humor dele em mim. E você tem que absorver aquilo no primeiro momento e não devolver para o cliente, porque você precisa minimamente entender a situação ali e tentar contornar. Então essas situações adversas, elas te ajudam a criar até mesmo uma casca para que quando você passar por situações onde está com uma pessoa mais complicada, mais difícil, você consiga lidar com isso. Então, o primeiro ponto quando a gente fala em como agir apesar da timidez, a gente fala em exposição gradual. Você precisa
se expor àquilo e você aos poucos precisa ir aumentando o nível de dificuldade conforme o nível que você está ficou fácil, vai aumentando, tá bom? Beleza, e o segundo ponto que eu diria que é crucial, que sem ele você não vai ter persistência, você não vai ter a disciplina para vencer todo esse caminho, para percorrer todo esse caminho que é difícil, que é extremamente desagradável, você precisa ter um foco no teu objetivo. Qual é o teu objetivo? Tenha muito claro qual é. E eu não estou dizendo um objetivo relativamente raso. Exemplo, vamos lá. Digamos que o seu objetivo seja ter um patrimônio de 100 milhões de reais. Legal. Para você ter um patrimônio de 100 milhões de reais, provavelmente você vai ter que construir um negócio que gere muito valor para a sociedade, ok? Só que para você construir um valor que gere muito valor para a sociedade, tem dois pontos muito importantes. Primeiro, você vai precisar de pessoas na tua equipe, você vai precisar fazer a gestão de pessoas, e isso não é fácil, não é nem um pouco fácil. E naturalmente, você sendo uma pessoa extremamente tímida, você não vai conseguir fazer isso. E outra, você vai precisar vender. Claro, pode ser que você tenha vendedores, pode ser que você tenha um sócio que venda, mas de forma geral vai precisar ser feito vendas. Então, para isso, você vai precisar vencer a timidez, tá? Principalmente se for você que for colocar a cara a tapa para ficar gerando venda. Então, para que você chegue nisso, para que você consiga os 100 milhões, você vai precisar construir a tua empresa. Para construir a empresa, você vai precisar vender muito e vai precisar ter uma equipe extremamente qualificada, vai precisar engajar esse time. E para conseguir isso, você vai ter que ter uma oratória boa, você vai ter que se comunicar bem, você vai ter que ser uma pessoa confiante, você vai precisar vencer a timidez. Então, imagina. Olha todo o caminho que nós estamos formulando aqui. O teu objetivo final é 100 milhões. Só que você vê que agora começa a ter os pontos aqui no meio do caminho que você entende, cara, para mim chegar lá nos 100 milhões eu vou ter que passar por essas etapas. E o primeiro ponto é, eu preciso vencer o meu medo de falar em público. Começa falando com uma pessoa, vai para 2, vai para 3, vai para 10, vai para 15, vai para 20, vai para 30... Trabalha a tua oratória, melhora a maneira com que você se comunica, seja mais assertivo, seja mais claro, seja mais confiante quando você estiver falando com as outras pessoas. Sempre com um olho lá no final de qual é o teu objetivo, tá bom? Porque, volto a dizer, e é muito importante, você precisa ter um objetivo muito claro e tem que ser um objetivo muito forte, porque o caminho não vai ser fácil e se o teu objetivo não for extremamente importante para você, você provavelmente vai abrir mão de todo aquele ar do caminho, para não ter que passar pelo desconforto que é necessário para conseguir evoluir e vencer a timidez. Então, como você já percebeu, não existe uma fórmula mágica para vencer a timidez. Provavelmente não, com certeza se alguém te oferecer algo assim, essa pessoa está mentindo, porque não tem como. Você vai precisar fazer todos esses pontos aqui que eu falei, vai precisar se expor gradualmente, tem um objetivo muito claro, e, principalmente, comece, mesmo que de forma pequena. Tá? Se hoje para você falar na tua sala de aula, digamos que você está fazendo faculdade, se hoje um desafio enorme para você seria fazer a apresentação de um trabalho, indo lá na frente e apresentando, cara, se desafia a fazer isso. Só que antes de fazer isso para toda a tua turma de 20, 30, 40 pessoas dentro da sala, pega e faça uma apresentação desse mesmo trabalho para 2, 3 amigos seus, que você vai se sentir mais à vontade, principalmente para que você consiga dominar aquele assunto. Porque, vamos lá, uma dica muito importante antes da gente finalizar aqui. Um dos principais pontos para te deixar mais confiante naturalmente, fazer com que a timidez reduza, é você ter domínio sobre aquele assunto do qual você está falando. Se você dominar o assunto, você naturalmente vai estar mais confiante e a timidez vai ter um menor impacto em você. E agora escreve aqui nos comentários o que você vai começar a fazer ainda nessa semana para conseguir vencer a tua timidez. E não esquece de marcar o sininho para receber os próximos vídeos que eu vou postar.